No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se você teme, é porque você não serve a Deus, mas aos homens. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, que é a sepultura, tanto a alma quanto o corpo. O temor de vocês é aos homens e não a Deus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga. Digo-vos mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva, porém não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou, os verdadeiros filhos de Deus. Em vão me adoram, pois ensino doutrinas que não passam de regras criadas por homens. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Eu disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Cristo: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Cristo: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.